Olá pessoal, trazendo hoje para vocês um novo ensino, aprender quais são as exigências que Jesus Cristo faz aos seus discípulos. E a primeira delas é que não podemos negar a Jesus. Ou seja, em Mateus capítulo 10, versículo 33 a 40, que é de onde eu tirei esse ensino, Jesus diz assim, a partir do versículo 32, aquele que me nega, pois quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. 33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, o que é negar Jesus? Entenda bem, Jesus preceitua os seus ideais, os seus princípios, os seus valores, e ele alencou isso, ele ensinou, e também através da Bíblia Sagrada ele deixou o nosso manual de instrução. Então, a partir do momento que eu leio o Evangelho, que eu entendo o pensamento de Cristo e não me posiciono ao lado de Cristo, eu estou negando a Jesus Cristo, eu estou negando o Evangelho. Se a Bíblia diz que determinada ação é pecaminosa e o mundo entende de outra maneira, e eu não me posiciono ao lado de Cristo, mas me posiciono ao lado do mundo, eu estou negando a Jesus Cristo. Eu estou amando mais ao mundo do que a Deus. Portanto, isso é negar a Jesus Cristo. E ele diz que se a gente negar ele perante o mundo, perante as pessoas, ele nos negará diante do seu Pai que está nos céus. Porque Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é quem intercede por nós através de Deus. Portanto, se negarmos a Jesus Cristo, ele nos negará e Deus nos negará também. Essa é a primeira exigência que Jesus Cristo diz. Não podemos negá-lo. A segunda é que poucas pessoas sabem de fato o que é e não conhecem o Evangelho dessa maneira, dessa forma. A segunda exigência é a seguinte: Jesus não veio trazer paz a esse mundo, mas espada. Isso está escrito no versículo 34 de Mateus 10. Diz assim: não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ou seja, as pessoas acham que a partir do momento que elas começam a ter um relacionamento mais próximo com Deus, que elas chegam à conversão do Evangelho, as pessoas do mundo vão amar mais elas serão mais entendidas, serão mais recebidas, mas na realidade não é isso que acontece. O mundo passa a te odiar, o mundo passa a te perseguir, o mundo passa a dificultar a sua vida. É isso que acontece. A paz Jesus não trouxe para essa terra. Ele trouxe a espada. A espada, ela vem atribuída de dificuldades. As pessoas que começam a percorrer o Evangelho e se assumem cristãs e vivem o cristianismo, elas passarão por dificuldades. A paz virá no dia que Jesus vier nos buscar. Essa sim será a paz eterna, a vida eterna. Mas nessa terra a gente vai passar por situações de dificuldades, de desconfortos, somente por conta do Evangelho. Porque as pessoas, a maioria delas, não aceitarão a sã doutrina do Evangelho. Então, vão imprimir perseguições, dificuldades, as pessoas vão te afastar do teu ciclo de amizade, vão te excluir de programas por causa da tua crença, da tua fé, de como tu vai prosseguir daqui para frente no Evangelho. Então, entenda bem, meu irmão, Jesus não veio trazer paz para essa terra, mas espada, dificuldades, certo? A terceira exigência que Jesus faz é que devemos amar a Ele sobre todas as coisas. No versículo 35 diz assim: pois vim fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra.
Os inimigos do homem, versículo 36, serão os da própria família. 37. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Portanto, veja, Jesus coloca a família espiritual acima da família terrena. Foi Jesus quem aceitou a ira de Deus, que deveria ter sido para nós, na cruz do Calvário. Jesus aceitou. A ira do Pai era para ter se voltado contra nós, pelos nossos pecados. Mas Jesus, inocentemente, aceitou sofrer por nós. Demonstrou um amor imensurável. Imensurável. Por isso que a Bíblia diz, em João 3,16, que Ele nos amou de tal maneira. Esse tal maneira é uma maneira que é uma forma que a gente não consegue expressar o tamanho do amor de Deus por nós. Por isso, Jesus disse que devemos amar mais a Ele do que ao nosso pai, do que a nossa mãe. Porque, na maioria das vezes, na maioria não, vai acontecer que quando você começar a implementar os princípios do Evangelho, seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, se voltarão contra você. Por isso que ele diz no versículo 36, que os inimigos do homem serão da sua própria família. Jesus mesmo passou por isso. Jesus mesmo passou por isso. Jesus disse: o profeta não tem honra dentro da sua casa e nem na sua parentela. Jesus disse isso. Porque Jesus sabia que ele veio para pregar o Evangelho e as pessoas não aceitavam. Os irmãos de Jesus, uma parte deles, não aceitavam que Jesus, de fato, era o Cristo, era o Redentor. Então Jesus alenca essa exigência, que devemos amar a Ele sobre todas as coisas, mais do que a nossa própria família, que se voltará em muitos momentos contra o Evangelho. E a quarta e última exigência está lá no versículo 38, que diz assim: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ou seja, quem não aceita receber essa cruz pesada, essas dificuldades, e me seguir, não é digno de mim. Exemplificando isso para vocês, eu vou usar o livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 20, que diz assim, Jesus respondendo ao mestre da lei, que disse que o seguiria para onde quer que ele fosse. Jesus diz: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ou seja, as raposas têm conforto, têm abrigo. As aves do céu têm seus ninhos, têm conforto, têm abrigo. Mas eu, que fui enviado pelo meu Pai, não tenho conforto, não tenho facilidade. Não há flexibilidade comigo, mas há luta, batalhas, dificuldades, perseguições. Então é isso mesmo que você quer? É isso mesmo? Se você quer me seguir para onde quer que eu for, que você me falou, Jesus está dizendo isso para ele com essa resposta. Mas Jesus diz que se a gente não pagar o preço pelo Evangelho, não somos dignos de tê-lo. Portanto, devemos segui-lo e aceitar as dificuldades, porque a nossa recompensa virá. A vida eterna, o amor de Deus, a retribuição do que Deus fez na cruz do Calvário por nós. É a nossa servidão. Se você gostou desse vídeo, por favor, não saia sem deixar a sua curtida, sem se inscrever para receber novos vídeos. E também para que você possa se inscrever no canal e ver outros vídeos que já tem aqui no canal, que eu vou deixar aqui em cima, passando aqui em cima para vocês clicarem e assistirem. Comentem aí sobre os vídeos, sobre esse vídeo especificamente, sobre os ensinos que foi passado para vocês, se vocês já conheciam ou se vocês estão surpresos por alguns, e compartilhem. E espero vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau, e Deus abençoe a todos vocês.